Doutor, você faz contrato odontológico com seus pacientes? Ou você acha que não faz? Por que acha? Porque toda vez que você inicia um tratamento, você sim faz um contrato. Se você não documenta isso no papel, esse contrato é um contrato verbal. E aí começa a maioria dos problemas dos consultórios e clínicas odontológicas. Seja bem-vindo ao canal Virei Dentista. Para você que não me conhece, me chamo Walter Júnior, sou cirurgião dentista desde 2010, sou empresário desde 2014 e esse canal foi criado para compartilhar dicas de gestão para clínicas e consultórios odontológicos. Se você é novo aqui, dá aquela forcinha, se inscreve no canal, curte, compartilha. Isso ajuda a gente a trazer mais conteúdos como esse. Sabe qual que é o problema do contrato verbal na odontologia? Ele vai tudo bem, e às vezes você vai tudo bem por muito tempo ao longo da sua carreira, sem ter nenhuma dor de cabeça. Mas o dia que o paciente fica com alguma dúvida, o dia que acontece alguma coisinha que não estava previsto na cabeça do paciente, ou que não era a expectativa dele, você acaba ficando vendido na situação. Vamos lá, vamos pensar comigo. Você fez um tratamento, um implante. Você fez um implante. Naturalmente, a gente sabe que 5% dos implantes tem chance de você perder esse implante. Seja por uma cicatrização ruim, seja porque não osso integrou, seja por uma infecção pós-operatória, N fatores. Nem sempre ligado ao que você fez. Às vezes você fez uma excelente cirurgia, você fez tudo corretamente, só que o organismo do paciente não respondeu da maneira como você queria, não é verdade? E aí você não documentou nada. E aí, quando chega lá na frente, o paciente fica insatisfeito, perde a confiança em você, e aí ele chega e fala, e aí, como que a gente vai resolver? Se você não documentou nada, fica a sua palavra contra dele. Você fala, não, isso pode acontecer, isso é normal. Ele fala, não, isso não é normal. Minha tia já fez, meu avô já fez, todo mundo já fez. Nunca teve isso. E aí começa aquela briga. Aquela briga que muitas vezes faz você devolver dinheiro, faz você refazer procedimentos de graça. Não estou nem entrando no mérito se deveria ou não fazer de graça, tá? Só estou falando que, digamos que não é a sua cultura e você teve que refazer um procedimento que não estava no escopo do seu trabalho por conta de uma discussão. Ou o pior cenário, ele vai para a justiça. Quando ele vai para a justiça, vai ficar a sua palavra contra dele. Uma coisa é o que eu te falo, outra coisa é o que você entende. E aí ele entendeu algo totalmente diferente. Aí chega um juiz para avaliar tudo isso. Se não tem documentação, primeiro que você já começa perdendo, porque falta de documentação já direciona mais vantagem para o paciente. Com a documentação você já tem uma blindagem. Você fala, não, estava escrito aqui que existiam esses riscos. Estava escrito aqui tudo o que poderia acontecer. Entendeu? Então, primeiro ponto, contrato verbal te deixa extremamente limitado quando acontecer algum problema. Tá, e por que muito dentista não faz contrato? O que acontece é que muito dentista tem crenças que o contrato pode de alguma forma atrapalhar. Então vamos lá. Primeira crença, que é mais comum do que vocês imaginam. Aquele dentista, tranquilo, que já é uma referência, que fala, eu tenho excelente relacionamento com os meus pacientes, ou com o paciente X, eu nunca vou ter problema com ele. Então, por ter um bom relacionamento, eu acabo evitando ter um contrato. Só que, o dia que tem um problema, o bom relacionamento pode acabar, não é verdade? Porque a pessoa quer o problema dela resolvido. E às vezes não é só um bom relacionamento, às vezes o bom relacionamento vira um grande problema por falta de contrato. Se tivesse o contrato, talvez você manteria esse bom relacionamento porque você conseguiria mostrar, olha ali, não, isso aqui realmente pode acontecer, isso aqui faz parte do jogo, mas eu tô aqui para te ajudar. Entendeu? Outra crença é quando o dentista tem aquele medo do paciente estranhar. Pô, peraí, que contrato é esse? Estou fazendo um contrato para fazer um procedimento, para qual é a necessidade disso? Isso é uma crença extremamente limitante para dentistas, principalmente dentistas que tem consultório, mas independente do procedimento que você faz. Por quê? Quando você coloca um contrato, você passa profissionalismo, você passa seriedade para o paciente, ele passa a te respeitar mais por conta disso. Ele vê que ali não é uma clínica informal, que ali é uma clínica com processo, que ali é uma clínica estruturada e que é uma clínica que tem uma organização, entendeu? E aí ele já vai pensar 2, 3 vezes antes de querer te dar algum problema, sabendo que ele assinou um contrato, sabendo que ele também tem responsabilidade. São direitos e deveres, não é verdade? Então ele também tem uma responsabilidade. Outra crença que os dentistas geralmente têm medo é que o contrato seja usado contra eles. Olha que louco, um contrato é para nos blindar e tem dentista que pensa que contrato é usado contra eles. Eu já tive essa pergunta em alunos meus lá do Virei Dentista. Por que eles pensam que é usado contra eles? Porque eles falam, tá, e se eu errar alguma coisa? E, eventualmente pode acontecer, nós somos seres humanos, a saúde não é uma ciência exata e por isso a gente pode errar, não é verdade? Só que o contrato não é para proteger erro,
negligência, imprudência, imperícia. Ele não protege isso. Ele protege sobre expectativa irreal, ele protege sobre o não entendimento do processo, como eu acabei de explicar. Então, não é para proteger erro. Pelo contrário, se você errou, você tem que ir lá e corrigir o seu erro. De preferência antes que isso vire um problema, antes que isso vire um PROCON, uma justiça, o que for. Entendeu? Mas tira essas crenças, porque aí você já vai começar a enxergar um norte muito melhor com um simples papel. Outra dúvida que o pessoal geralmente tem. Fala, ó, maravilha, Walter, mas aqui eu tenho tudo, todos os meus pacientes eu faço termo de consentimento, então eu já estou respaldado e está tudo bem. Contrato e termo de consentimento são coisas diferentes. O contrato, eles fazem uma relação de compra e quais foram as condições que você fez. Por exemplo, ó, seu implante, seu protocolo custou 15 mil reais, nós vamos parcelar ele em 10 vezes, com uma entrada X, tal data de pagamento, e isso. E pronto, você desenvolve o contrato. O implante funciona dessa forma, eu preciso disso de você, você é responsável pela radiografia e tudo mais. O termo de consentimento, ele está te autorizando a fazer o procedimento sabendo dos riscos. Por exemplo, o implante você pode perder, como eu citei no início do vídeo. Um canal, a gente pode não ter um sucesso naquele canal e, porventura, esse dente pode virar uma extração. Tudo isso é colocado no termo de consentimento. Um não anula o outro, um complementa o outro. Importantíssimo ter os dois. Façam contrato e façam termo de consentimento. Mas então, o que um contrato precisa ter? Para a gente seguir aqui a nossa lógica. Um contrato, ele precisa ter as partes envolvidas, clínica e o paciente, detalhado ali os dados dos dois. O contrato precisa ter o que está incluso? O serviço contratado, o que está incluso nesse serviço. Precisa ter quais são as responsabilidades do paciente, quais são as responsabilidades da clínica naquele tratamento. É importante ter isso em contrato. E, obviamente, um contrato precisa ser entendido. Não adianta a gente colocar um contrato lindo e maravilhoso que só tem juridiquês, que não dá para ser entendido. Quando ele não é entendido, ele se torna um problema também. Então precisa ser um contrato claro. Nada que vá confundir o paciente. Então, beleza, já vimos bastante coisa. Mas tá, qual que é o momento que a gente apresenta esse contrato? O contrato ele é apresentado na hora que você está fechando a venda. Nem antes, nem depois. Você já fez a avaliação, já avaliou a radiografia, se for o caso, você já negociou com aquele paciente, está tudo certo. Vamos fechar, dona Maria? Vamos fechar. Então tá aqui, ó. Tá aqui o nosso contrato. Assina aqui, lê, vê se tem alguma dúvida, estou aqui para esclarecer tudo. Mostra para ela os principais pontos, que é muito importante, não é só um contrato, o importante é o paciente ter clareza disso. Você falando também. O contrato nada mais é do que reflexo de tudo que você já conversou. E não você esconder informações ali no contrato. Explica para o paciente, isso é muito importante. E aí você explicou tudo, colocou no contrato, assinou, se tiver que receber, recebeu, pronto, vamos iniciar o seu tratamento. Não só isso. O contrato, ele também ajuda no posicionamento de vocês. Clínicas que têm contrato tendem a ser vistas com melhor posicionamento. Ou seja, se você é visto como um profissional sério, um profissional que tem um critério ali, um profissional que não está ali vendendo por vender, sabe? Então, você é visto como um profissional sério pelo simples fato de ter o contrato. Olha que maravilha. Quem não quer ser visto assim? E aí, por fim, você chega e me pergunta, mas Walter, eu não tenho contrato, ou eu estou inseguro com o meu contrato, se tem tudo que precisa. E aí, pensando em vocês, doutores, que inclusive foi pedido por alunos, quando a gente estava falando aula sobre parte jurídica de consultórios e contratos, que nós criamos o PEC de documentações odontológicas. Esse PEC tem mais de 100 arquivos prontos para você pegar, colocar a sua identificação visual e começar a rodar. Eles já foram revisados pelo nosso time jurídico, inclusive nós usamos ele no dia a dia do meu consultório. E tem tudo aqui, ó. Tem até o exemplo, deixa eu ver se eu consigo, se a câmera vai pegar, ó. Aqui é um exemplo de contrato de harmonização, olha, frente e verso, várias páginas, tá vendo? Já vem prontinho para vocês dentro do PEC. Esses contratos ajudam demais, então você não precisa nem se preocupar em perder tempo chamando o advogado para revisar ou montando contratos sem a certeza de que tem tudo que precisa. A gente já criou um PEC com tudo isso. Fora isso, tem dentro do PEC fichas, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Ficha de atendimento. Aqui, ó, você coloca a sua logo, tem o espaço para editar. Aqui é uma ficha de procedimento estético. Certificado de garantia. Olha que legal isso aqui, ó. Bem bonito para apresentar para o paciente. Deixa eu ver outro aqui, olha. Isso aqui, ó. Receituário, entre outras coisas, tá? Como eu falei, são mais de 100 arquivos. Se você quiser conhecer o nosso PEC, vou deixar o link na descrição, tá bom?
que ele vai com certeza ajudar vocês aí no dia a dia do consultório, vai blindar o consultório de vocês, vai deixar uma identificação visual bem legal e eu acredito que possa ser um divisor de águas aí na clínica de vocês. Então, pra gente concluir o vídeo, né? Se existe alguma desvantagem em fazer contrato, ela deve ser mínima, que é o tempo para você pegar uma assinatura, gastar um pouquinho ali de tinta na impressora para imprimir aquele papel, ou até mesmo pegar a assinatura digital, que está cada vez mais comum. Só que agora as vantagens que vêm, a relação de custo-benefício ela é gigante. Ela vai blindar teu consultório, ela vai te proteger, ela vai dar segurança, ela vai te posicionar melhor, você vai ter tranquilidade quando eventualmente tiver um problema e não acha que você é imbatível. E a partir do momento que a gente inicia o trabalho, a gente está correndo esse risco. Óbvio, a gente fazer o melhor é nossa obrigação. Eu não faço o melhor só porque eu sou diferente, não. Isso é nossa obrigação. Entregar o melhor tratamento para o paciente. Mas, quando a gente tem uma blindagem, a gente consegue se proteger. Ah, e se você ficou até aqui, dá aquela forcinha se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você. Curte nosso canal, compartilha, faz comentários. Qual que é a sua dúvida, o que isso te ajudou. Se você está querendo algum conteúdo específico, que a gente pode também estar gravando mais conteúdos aí para vocês. Tá bom? Abraço, doutores.